Glória a Deus. Aleluia. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus. Todo mundo aí? Estou ficando com medo aqui. Estou meio... Calma, nós vamos se dar bem até o final, certo? Está todo mundo meio receioso aí. É tranquilo, gente, né? Não vou dividir nada que o Senhor não tenha ministrado em mim primeiro. Quem quer receber algo da parte de Deus aí nessa manhã? Amém? Não vou dividir nada com você que eu não tenha recebido dele, amém? Vamos fazer esse acordo desde já? Amém? Glória a Deus. Fica firme, irmão. Você vai gostar de mim até o final, né? Vai dar tudo certo. Nós vamos ficar amigos. Tá cheio de gente que eu não conheço, que bênção, né? Sinal que eu estava atrapalhando bastante aqui. Né? Seja muito bem-vindo, você com a sua casa, sua família, né, que está congregando conosco. Saiba que mesmo à distância, pelo YouTube e pelas câmeras de segurança, a gente está junto. Né? De domingo a gente congrega com o YouTube e com a câmera de segurança. O restante do pessoal que está aí no YouTube não tem acesso à câmera de segurança. Eu também não vou poder dar, querido, né? Mas eu fico aqui. Ah, o irmão está ali. Glória a Deus. Aleluia. Mais um domingo que ele venceu a carne. Está ali ralando o irmão do lado. Está tornando o irmão melhor. Está sendo o coach dele. Amém? E assim nós vamos desenvolvendo a nossa vida em igreja. Aprendemos a ser igreja. Amém? Para os novos aí que talvez não conheçam tanto aí da nossa história, né? Nós estamos há 2 anos já num período de transição do Senhor. Em dezembro de 2019, o Senhor nos moveu para o continente europeu, para Portugal. Eu, a minha família, né? 4 filhos, 1 sobrinho, 2 cachorros, que viraram 5 cachorros lá. Né? E então, nesses 2 anos, nós temos vivido um período de transição em família, como casa. Estabelecemos ali algumas coisas que o Senhor nos pediu. Né? Continuamos com o altar de adoração dentro de casa. O Kleber com a Fernanda estiveram lá um tempo conosco e puderam, né, dividir também isso conosco lá, participar disso. E Deus tem feito grandes coisas em nós. Agora, você sabe que nesses dias, né, eu, de uma maneira bem clara, desde o final do ano passado, o Senhor vem trabalhando algumas coisas em mim. E eu entendi que eu estava no encerramento de um ciclo. E numa transição e numa abertura para um ciclo novo. Né? Se você for buscar aí palavras de final de 2018, 2019, o Senhor nos trouxe aqui várias palavras sobre transição, sobre um aumento de medida dele, sobre a requisição de uma entrega maior nossa. Amém? E quando chegou no final do ano passado, na verdade o ano passado foi muito desafiador para mim. Eu escutei algumas verdades do Senhor a respeito do meu desleixo com a minha saúde no início do ano. Ainda em janeiro para fevereiro, né? Pós-Covid, eu tive Covid em dezembro de 2020. E depois disso eu comecei ali a fazer alguns exames e o Senhor veio com uma palavra muito dura sobre a respeito da minha vida, da minha saúde, da forma como eu lidava com isso. E em fevereiro para março eu fui diagnosticado com um tumor na cárdia. Né? Quem sabe onde fica a cárdia? Amém? Eu também não sabia, descobri quando eu tive ele. Né? É uma transição entre o esôfago e o estômago. Talvez alguns vão se lembrar de ler aí no site do UOL, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ficou com uma lesão, com um tumor na cárdia na mesma época. E eu ficava vendo aquelas notícias do UOL ali, só dizia piora para ele, e eu ficava olhando para mim, contando no relógio quanto tempo eu ainda teria. E na verdade aquilo não era o projeto de Deus para a minha vida, mas era um reflexo das minhas más escolhas no passado. Né? Deus me perdoou? Claro que perdoou. Mas as consequências daquilo que eu plantei eu estava colhendo. Amém? E aquilo me desanimou, me abateu de uma maneira grande, mas em maio eu vim ao Brasil e eu retirei esse tumor e era benigno, para a graça e a glória de Deus. Né? Não tinha nenhum sinal de malignidade. Os médicos ficaram impactados aqui porque o tumor que aqui foi encontrado não era nem parecido com aquele que estava fotografado e filmado por médicos diferentes, equipamentos diferentes em Portugal.
Ou seja, Deus já tinha começado a agir e a criar um milagre sobre isso, né? E eu passei o ano passado todo numa luta comigo mesmo a respeito da minha saúde, né? E em setembro eu tive aqui no Brasil e eu fui diagnosticado com uma esofagite de grau C, uma úlcera bem importante, porque o ácido continuava voltando do estômago e batendo no mesmo ponto. E estava começando a desenvolver um outro tumor, né? Poderia desenvolver um outro tumor. E aí então aquilo que eu não consegui ter a determinação e a força de vontade para fazer sozinho, se tornou algo necessário. Eu fiz 2 cirurgias na sexta-feira passada. Não sexta agora, na outra. Hoje fazem 9 dias, né? Eu reconstruí a transição do esôfago para o estômago, a hérnia de hiato e todo aquele aparato que tem ali para bloquear o ácido do estômago. E retirei quase que todo o meu estômago, fiquei com o estômago de um bebê, né? É por isso que agora eu estou igual o bebê, estou aprendendo de novo, né? Minha última refeição foi dia 30. Ih, estou até perdido no tempo, tá vendo como faz mal ficar sem comer? Minha última refeição foi no dia 30 de janeiro. Amém? Foi um domingo. E para a graça de Deus eu estou aqui, ó, contrariando todas as expectativas humanas. Nem na melhor das hipóteses eu esperava estar da forma que eu estou. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia de Deus, ela nos persegue, querido. Onde você entra num lugar de renúncia, num lugar de falar, tá bom, Deus, então eu não consigo mesmo. Tá, o diagnóstico está feito por mim também. Então me ajuda. Ele vem e ele traz, né, uma bênção em cima de um mal, né? Romanos 8, 28, todas as coisas, o bem e o mal cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, amém? Então, eu queria nessa manhã compartilhar um pouquinho com você disso, né, desse processo que a gente está vivendo de transição e creio eu, de um início de um novo ciclo. Eu estou vivendo paralelamente a tudo isso, uma transição, um ciclo novo profissional. Diz que para um pastor, pai de 4 filhos, né, 5 filhos, né, porque o meu sobrinho é meu sobrinho filho, eu divido a paternidade ali com o pai dele. Estou fazendo a mordomia de pai para o Vini ali. Pai de 5 filhos, 5 cachorros, né, empresa, ainda tenho que passar por uma transição profissional junto, né, transição de saúde, perdi em 9 dias 16 quilos já. Você vê como eu era gordo, gente, né? E eu ainda estou gordo, né? Você viu? Você perde 16 quilos e continua gordo? Então, mas todas essas coisas fazem parte de um algo muito maior que eu entendo que o Senhor está fazendo em nós esses dias. E eu vou dar um spoiler da mensagem da semana que vem, talvez eu esteja aqui sozinho, né? Mas hoje eu vou falar do indivíduo e na semana que vem eu vou falar da família. Amém? O Kleber não aguenta mais ouvir falar isso, né? Se eu soltar ele aqui, ele já prega, gente. Pense um rapaz que ficou ali tendo aula VIP de ficar falando na orelha dele sobre família, né, Kleber? Não aguenta mais, né, irmão? Eu te entendo. E então hoje eu queria compartilhar a respeito do indivíduo, amém? Porque a palavra que o Senhor me deu no final do ano passado, quando essas coisas todas começaram a acontecer e eu precisei tomar essas decisões, então vamos lá para fazer a cirurgia de reconstrução do esôfago, mas o médico disse que se eu fizesse isso e não perdesse peso, a cirurgia seria jogada fora, então tem que perder o peso, e aí vamos fazer a cirurgia bariátrica, que eu sempre disse que nunca iria fazer. Sabe, então eu abri mão de todas essas coisas, faz parte de um processo que iniciou em mim num processo de entrega ao Senhor. Porque no final do ano passado eu escutei, para o começo desse ano, acho que foi no início de janeiro agora, o Senhor me disse de uma forma muito clara, falou, Leandro, a entrega que você fez da sua vida, lá no seminário do Casa de Zadok, né? Alguns irmãos conhecem esse testemunho, lá em 2010, foi o que te habilitou e te trouxe até aqui. Daqui para frente isso já não vale mais. Você precisa realizar e exercitar outras entregas para que eu possa derramar e colocar sobre você, obrigado amor,
Tudo aquilo que eu preciso colocar em você. E aí, o meu pastor lá de Porto, hoje nós congregamos numa igreja no Porto, e cooperamos lá com o pastor José Carlos e com a congregação da Igreja Evangélica da Renovação do Porto. Ele vem no início do ano com uma palavra rema sobre Levítico, capítulo 16, versículo 10, onde fala, olha, esse é um ano de você abrir espaço. Eu olhei para mim, eu estava cheinho já. Talvez se eu passar aqui o vídeo da minha cirurgia, e você vê quanta gordura tem por dentro de mim, e eu estou vazando aqui ainda no dreno, e eu olho para isso aqui, eu falo, bom, deve ter muita gordura mesmo, que ainda está vazando. Mas a palavra ela era de Levítico, ela diz assim, olha, chegou o tempo em que você precisa remover o trigo velho, para que eu possa colocar o trigo novo. Chegou o tempo de você abrir espaço, de que eu remova o trigo velho, que você, não é o Senhor que vai remover. Você precisa remover o trigo velho, abrir espaço, deixar espaço para o Senhor colocar um depósito novo sobre você. Quantos aqui querem o novo de Deus? Amém? Queridos, isso faz parte de um processo. Diga, processo. Não tem atalho. Não tem um caminho fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando eu começo a pensar num processo de entrega, eu começo a me colocar e a me remeter numa outra palavrinha, que vocês quase não ouviram aqui nas últimas semanas, sobre arrependimento. Não tem como você se submeter a um processo de Deus, se você não se arrepender da sua carne. Talvez esse dreno que está aqui aberto ainda, seja para me lembrar o quão rápido a minha carne se torna podre. Aí você vai falar, não pastor, isso é normal, é na natureza. Queridos, aquele que é espiritual, entende no espiritual, aquele que é carnal, entende na carne. Mas eu, espiritualmente olhando para essa ferida, eu só vejo o quão rápido eu me torno podre. E não tem nada de errado com isso, desde que eu reconheça essa minha natureza, me arrependa. Por que o Senhor disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era porque ele era um super-homem, super especial, não pecava, Não. Era porque ele se arrependia. Salmo 51 deixa muito expresso aquilo que fez Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Arrependimento. E a mensagem do Evangelho, ela não mudou, ela é perpétua. É muito verdade que o Senhor vem com muitas coisas na nossa jornada, E deposita sobre nós, nos equipa, nos abençoa. Mas a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, a mensagem que João, apóstolo, escreve no Apocalipse para a igreja de Éfeso, é a mesma. Arrependimento. Arrependei-vos. Mateus, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, abra, senão eu não vou dar muito tempo para você procurar, você pode depois na sua casa conferir os versículos. Mas Mateus 3, versículo 1 até o 3, diz o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Queridos, num tempo de transição, num tempo onde o Senhor vai te colocar no novo do Senhor, João Batista estava ali anunciando a vinda do Cristo, e nós somos a geração que está anunciando a volta do Cristo.
Nós precisamos ter uma mentalidade, um espírito como o espírito de João Batista. Uma mentalidade como a mentalidade de João Batista. João Batista foi alguém que era o filho, né, do sacerdote Zacarias, que foi gerado durante um turno de sacerdócio ao Senhor, querido. Aonde é que você vai gerar as coisas para o teu filho? Aonde é que você vai gerar as coisas que vai transicionar-nos para ver o Messias, o retorno do Messias? Num turno sacerdotal. Sabe, eu podia trazer 1000 mensagens aqui para você sobre como gastar o seu tempo. Mas a verdade é que eu vou dizer assim, olha, gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor, querido. Porque nós vivemos uma geração de pessoas com síndrome de pensamento acelerado, com síndrome de pânico, com crise de ansiedade. Porque nós estamos o tempo todo, né? O tempo todo querendo buscar respostas e ter domínio sobre coisas que nós não temos domínio e respostas que nós não temos. Porque nós somos uma geração que foi habituada à tela de um celular, onde nós buscamos tudo que queremos, ao tempo que queremos, na forma que queremos. E nós transportamos isso para a nossa vida com Deus. E aí eu oro para que Deus me cure. E se Ele não me cura, eu faço como uma criança de 2 anos. Eu começo a me jogar no chão, bater os pés e gritar. Mas sabe, às vezes Deus deixa a gente passar por um processo como eu passei, né, para me tornar mais dependente, para me tornar mais humilde, para me devolver de repente em alguns lugares que eu perdi. Deus não vai te colocar para passar por um processo para que você saia dele morto, querido. O plano de Deus nunca foi te matar. O plano de Deus foi te salvar. Amém? Isso é claro para você? E se Deus quer te salvar, por que Ele te corrige? Porque Ele te ama. Então a primeira coisa que eu preciso entender quando eu sou ofendido na mente por aquilo que o Senhor está liberando sobre mim, é dizer assim, não, isso realmente está me ofendendo. Mas eu estou ouvindo isso porque Ele me ama. Então eu entro num lugar de ser habilitado para uma nova mentalidade. E uma nova mentalidade me insere, me coloca num lugar de arrependimento. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, não entra na fila de quem está dando tudo. Viu? Grava isso bem. Porque o ambiente em que você se coloca, ele te traz benefícios, mas te traz responsabilidades. Ananias e Safira não morreu porque ofertou. Se Deus fosse matar aquele que oferta mal, quem de nós estaria aqui? Ananias e Safira morreram porque ofertaram depois de Barnabé. Quando Barnabé vai e entrega tudo aos pés dos apóstolos, né, aos pés, dão no bolso dos apóstolos, ele eleva o nível daquele lugar. As águas ali se tornam mais fundas. E quem não sabe nadar morre na água funda, querido. Amém? E aí Ananias e Safira depois não suporta aquele ambiente. Então a mensagem de João Batista, né? E João Batista foi anunciado pelo profeta Isaías como a voz daquele que clama no deserto, daquele que prepara um caminho para o Senhor. Nós cantamos aqui semana após semana, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Né? Essa é a canção talvez mais atual dessa geração e tem que ser mesmo. Não tem problema nenhum com a canção que nós estamos cantando. Mas às vezes tem um problema com o entendimento sobre o qual nós estamos cantando. Porque aquele que está clamando pela vinda do Senhor, precisa preparar e anunciar a vida do Senhor. Quanto de nós está sendo entregue para Ele?
A questão não é quanto você tem de Deus, querido. Deus é um pai bondoso que dá aos seus filhos mesmo aquilo que ele não merece. Amém? Quantos aqui são pais e entendem isso? Nós damos aos nossos filhos por amor, não por merecimento. Então isso precisa ser destravado dentro de você, para que você saia de uma mentalidade pedinte, de alguém que só está interessado em resolver os seus problemas, porque eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas esse é o extrato de uma geração atual. Pessoas que estão muito preocupadas com a sua própria vaidade, com as suas necessidades, e tudo bem, isso é normal, porque as necessidades nos afligem, e elas podem nos preocupar, mas a nossa preocupação ela precisa ser levada ao Senhor. E aí nós vamos para o Senhor, deixa isso ali, entrega de lado ali, como um processo de purificação do sacerdote quando ia oferecer sacrifícios ao Senhor. Eu arranco de mim toda a minha preocupação. Um exercício, intencional, querido. Eu preciso decidir isso, amém? Deus não vai fazer por você aquilo que te cabe. Então, eu decido colocar essa preocupação de lado, decido colocar os meus pedidos de lado, decido colocar as minhas necessidades de lado e entrego a minha vida como um altar ao Senhor. E aí eu faço aquilo que nós cantamos aqui. Eu ainda tenho fome, Senhor. Eu tenho lenha, pode vir queimar. Vem e me queima. Me consome como uma oferta ao Senhor. Porque aí o extrato de alguém, que está rendido ao Senhor, é um incenso, é um aroma suave que sobe até o trono do Senhor. Você vai ver nos versículos seguintes, em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17. Jesus diz o seguinte: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Ou seja, existiam trevas e veio uma luz. Nessa tradução na NVI diz que raiou uma luz. Aonde? Na terra da sombra da morte. Daí em diante Jesus começou a pregar. O quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aquilo que João Batista pregava, Jesus continuou a pregar. A voz do que clama no deserto e anunciou a chegada de Jesus, ela ecoou no ministério de Jesus e naquilo que Jesus estava se movimentando sobre a terra. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E é isso que nós vamos ter uma mentalidade, querido. Porque o que eu quero perguntar para você é o seguinte: você tem domínio sobre a vida e a morte? Você sabe quanto tempo mais você tem? Você sabe quantas horas, quantos dias, quantos anos? A nossa mentalidade tem que ser a de alguém que está pronto para se encontrar com o Messias. Sabe por quê? Seja pela vinda do Messias, ou seja pela morte da nossa natureza humana, quando você piscar o olho assim, e abrir de novo, porque você não vai ter descanso de 400 anos, de 700, de 2.000 anos, O apóstolo Paulo já está aí quase 2.000 anos descansando de olho fechado, mas para ele é um piscar de olhos, porque ele desconecta do Cronos, abre no Kairos, e ele está diante do Messias. Sabe aonde ele vai estar? Sabe aonde ele está? No Kairos? No dia do juízo do Senhor. No grande e terrível dia do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 4 até o 10. Tem um processo muito bem definido de Deus para as nossas vidas aqui, que eu creio que seja para esse tempo. Fala sobre uma movimentação específica. Diz o seguinte: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, submetam-se, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, algumas traduções dizem, você que tem o ânimo dobre, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como um juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha o processo que fica aqui claro para nós. Quer uma receitinha de bolo? Pode, anota aí, ponto 1. Amém? Submetam-se a Deus. Deus está nos chamando para esse processo, para esse lugar nesse tempo. A igreja do Senhor não é a COD, não é a comunidade de discípulos, não é os nossos amigos aqui que estão conosco, é a igreja do Senhor sobre a terra, amém? Deus tem uma igreja, Ele não é bígamo. O noivo tem uma noiva. Submetam-se a Deus. Quando eu me submeto a Deus, quando eu deixo de olhar se eu estou gostando ou não estou gostando, se a circunstância está boa ou está ruim, se eu gostei ou não gostei, se eu fiz biquinho ou não fiz, se eu estou de mal ou não estou, né? Porque a nossa fé muitas vezes é circunstancial. Quando eu me submeto a Deus e eu creio que tudo está debaixo da vontade ou da permissão dele, e você está olhando para um cara que passou por um processo vou falar só do de saúde, porque se eu contar o resto, você vai vir aqui me abraçar e chorar já. E eu preciso terminar de pregar. Vou contar só do de saúde. Um processo muito difícil na saúde. Quando eu compreendo que esse processo que eu passei, de uma lesão, de um tumor, de uma cirurgia, de uma recuperação, está debaixo da vontade do Senhor, ou no mínimo da permissão dEle, isso começa a conflitar com o evangelho triunfalista que eu conheci um tempo no passado. O evangelho do vem e você vai ter. Vem, Jesus vai te dar. Vem, muitas vezes mais. Vem que é mar de rosa, a água nem vai ser mais verde. Conflita com tudo aquilo. Com toda a base religiosa que eu tenho. Falo, Jesus, cadê você? Não me deixa aqui. Mas eu entendo que está no mínimo debaixo da permissão dele. Porque eu creio que essa não era a vontade dele para a minha vida. Nos dias que o Senhor escreveu para mim, como o salmista nos ensina lá em Salmo 139, naqueles dias certamente não estavam esses dias. Mas estava embaixo da permissão de Deus. Para quê? Para me reposicionar, para me trazer de volta. E aí, ponto 2, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Simples assim. Quando você se submete a Deus, você não guerreia mais com o diabo. Porque quando o diabo foi pedir permissão para Deus para tocar em Jó, foi Deus quem permitiu. Agora é o seguinte, quando o diabo vai pedir a Deus a permissão para tocar em mim, e Deus já está deixando eu passar por um processo de tratamento, eu estou submetido a um processo de Deus, sabe o que Deus fala para o diabo? Deixa que o meu filho eu estou tratando. É como um pai, quando a mãe vem e fala assim, seu filho está fazendo isso, mas você já está tratando com o filho aquilo. Você fala, não, deixa que isso eu estou tratando com ele. A mãe não vai nem precisar intervir com o filho. Então, eu resisto ao diabo e ele foge de mim, por quê? Porque eu estou embaixo, submetido a um processo de Deus. E querido, na boa, vamos ser inteligente? Você quer estar dentro do processo de quem?
De Deus ou do diabo? 1000 vezes eu quero estar na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia de mim. Amém? E Ele não remove o favor dEle. Ele sempre está olhando por mim. Ponto 3. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Os céus não respondem perguntas, Ele responde respostas. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais Ele se aproxima de mim. Quanto mais eu sou intencional em estar com Ele, mais Ele está comigo. É por isso. Não pode confundir o da testa com o do nariz, né? É por isso que quando eu decido dar espaço para o Senhor na minha vida, como eu fiz, porque como nós estamos vivendo já há alguns anos, um favor de Deus, bênção, não é algo que você pega, é um lugar que você entra. Quando eu decido, entrar nesse lugar de bênção, quando eu decido me aproximar daquilo que o Senhor desejou para mim, dos dias que Ele escreveu para mim, do propósito dEle para mim, então Ele vem, se aproxima de mim e libera a favor dos céus. Então não adianta fazer como uma criança birrenta, no shopping, que quando passa na frente da vitrine e não ganha a boneca, corre e se esconde atrás da coluna. E fica assim olhando, porque está morrendo de medo de perder o pai de vista. O que normalmente o pai faz? Vira as costas. Está olhando ali de cantinho de zóio, mas fala, não, deixa ele que daqui a pouco ele vai ganhar a consciência e ele volta para mim. E assim é o que Deus faz com você, querido. Quer fazer biquinho? Fica à vontade. Ah, não gostei, não gostei. Não é. Paciência. Quando estiver comendo bolota de porco, volta para casa, né? Foi assim com o filho pródigo? Mas vai comer bolota de porco primeiro. Era o plano do pai? Não, não era. Mas até isso é o cuidado de Deus com a tua vida, querido. Porque Deus quer te fazer crescer. Talvez você tenha vivido e desenvolvido a sua vida cristã num ambiente que infantilizou a tua espiritualidade. Infantilizou a tua fé. Por quê? Porque te dava uma papinha mastigada de tudo aquilo que você precisava buscar de alimento. Não te ensinou a ir até o Senhor e desenvolver uma vida com Deus, não. Te ensinou a ir até o pastor, pedir uma oração e decidir se pode trocar de carro ou não. Te ensinou a ir diante do pastor reclamar do marido, para o pastor pegar a mão, passar a mão no telefone, ligar e dar uma bronca no marido, para que só naquele dia que o pastor ligou ele fosse ser um marido melhor, porque no dia seguinte ele era o mesmo crápula. Foi nesse ambiente que nós fomos gerados. Pelo menos aqueles da minha idade, ou parecido, né? Mas não, agora é tempo de eu caminhar na direção do Senhor. E Ele vai se aproximar de mim. Pecadores, limpem as mãos. Alguém entendeu esse pedaço? Próximo ponto aí. Pecadores, limpem as mãos. O que eu preciso fazer com o pecado? Peco todos os dias, mas a inclinação do meu coração tem que estar em não pecar. Peco por pecados que me confundem, mas não por aqueles que eu já discerni. Amém? Tem gente que o pecado tem apelido já de estimação. Tão íntimo, e a gente não quer soltar. Ah não, mexe em tudo, menos nesse. Não, pode fazer o que quiser comigo, mas a pornografia eu vou ter que ficar nela, não tem jeito. Não, pode fazer o que quiser comigo, mas eu vou continuar avarento, eu dízimo. Se precisar dar dízimo e oferta, eu não vou para a igreja, porque não, o dinheiro meu é meu, trabalhei, suei, é meu. Não vou ser melhor marido não. Meu bisavô tinha 3 casas, 3 mulheres, meu avô tinha 2, meu pai tinha 2, vou ter 2 também.
Tenho direito. Não. Eu não vou falar a verdade. Porque se eu falar a verdade, vai me causar consequências. Vai me trazer situações que são desagradáveis. E aí nós vamos vivendo o quê? Uma vida prisioneira. Por quê? Porque custamos a abrir mão de coisas que estão nos matando, querido. Então meu intuito aqui não é vir fazer um culto para você sair daqui e falar, uau, arrepiou na nuca, não. Quero arrepiar o teu estômago. É isso que o Senhor quer, que a gente saia daqui mexido por dentro. Pressionado no interior. Porque a transformação do Senhor ela é de dentro para fora. No externo eu só vou manifestar aquilo que eu estou me tornando internamente. E quanto mais a vida de Deus, a zoe de Deus, o rio de água viva que já está dentro de você, porque você é alguém espiritual tendo uma experiência carnal. Você é espírito antes de ser carne, querido. A hora que isso começa a brotar, ganhar força dentro de você, você começa a vomitar todas essas coisas que não são do Senhor. Começa a vir para fora toda essa sujeira. E aquele que adulterava não adultera mais, aquele que mentia não mente mais. Aquele que estava preso na pornografia não mais vai estar. Aquele que estava preso por amor ao dinheiro não mais vai estar. Vai entender que existe uma bênção, um favor dos céus para aqueles que se livram dessas coisas. E vai viver em novidade de vida. Porque as boas novas do Evangelho anunciam uma novidade de vida. Uma vida caminhada, vivida de forma diferente. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Coloca aí, purifiquem o coração. Querido, não dá para você ficar. Num domingo eu estou, Deus é bom, caiu dinheiro na minha conta, que beleza, paguei o boleto esse mês sem juros, Jesus. E no outro fala, ai, Deus não me ama. Eu não sou ninguém. Um dia bom, um dia ruim. Um dia bom, um dia ruim. Um dia bom, um dia ruim. E aí o que acontece? Assim como eu e você olhamos para os nossos filhos e dizemos assim, poxa vida, hein? Meu Deus, isso acontece, hein? Não acontece? Vocês vão identificar aí. Esse guri só gosta de mim quando eu dou o que ele quer. Né? Glória a Deus que os meus filhos não são assim. Mas existe uma natureza dentro deles que às vezes os faz transparecer algo assim. A natureza dos meus filhos são divina. Meu filho carrega um depósito muito maior que o meu. Quem conhece ele aqui sabe, quem conhece eles, né? Os 4, os 5. Daqui a pouco o pai do Cainã vai bater em mim, gente. E Deus não se alegra. Amém? Deus não se alegra de um filho que só está feliz quando ganha. Ganha. E a gente se torna o quê? Instável. A minha vida com Deus só está boa quando as coisas estão boas. Piorou, está ruim. Não, querido, não foi isso que Deus tem para você. Não foi para isso que Ele te chamou. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para ser estável no amor, na devoção, no relacionamento com Ele. Amém? Entristeçam, se lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento. E alegria por tristeza. Né? Em tempos da anunciação da volta do Senhor, porque Ele já veio, agora Ele vai voltar. É tempo da igreja estar quebrantada. Não é tempo de estarmos festejando. Podemos festejar pontualmente muitas coisas. Mas de maneira macro, a igreja precisa estar quebrantada. Né? Quebrantada com o quê?
com a situação dela própria, com aquilo que está acontecendo dentro da igreja, quebrantada com aqueles que ainda se divorciam dentro da igreja, com os pastores que ainda adulteram, com os pastores e com os líderes, com os membros que ainda se divorciam, com aqueles que ainda não entenderam que é para servir pessoas e estão governando sobre pessoas. Para aqueles que ainda não entenderam que o rebanho não é dele, mas é do Senhor. Para aqueles que ainda não entenderam que as coisas não são dele, mas são do Senhor. Por tudo isso, eu não vejo motivo para, olhando o extrato da igreja atual, e eu não estou aqui para pontuar e crucificar nem essa congregação e nem as demais, mas quando eu olho de uma maneira macro, um extrato da igreja do Senhor, eu não vejo motivo para festa. Né? Eu vejo todos os dias preceitos, fundamentos, bases bíblicas sendo quebradas em detrimento da vontade humana. E isso é um evangelho antropocêntrico, onde eu trago o homem para o centro de tudo. É isso que eu vejo. Então eu preciso chorar, me arrepender, clamar, chorar, prantear por isso. Quebrar isso na região celestial, que é onde eu posso. Já que eu não posso mexer em todos os ambientes, eu posso mexer no reino do Espírito, amém? Querido, aquilo que você não pode fazer no físico, você pode fazer no Espírito. E no Espírito eu vou prantear, vou chorar. Chorem os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toque as trombetas em Sião. É tempo da anunciação da volta do Cristo, querido. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Cristo veio como um cordeiro, que se entregou, que foi como um sacrifício. Né? O primogênito de nós todos foi ali sacrificado num altar, deu a sua vida para que nós vivêssemos. Mas ele vai voltar como um leão, que fende um monte de um lado a outro, que governa e subjuga as nações, que transforma um vale em sangue. Cristo não vai voltar para ser animador de plateia da igreja. Cristo vai voltar para governar a igreja. Se eu sou igreja, se eu já ganhei essa consciência de que a igreja sou eu, não é essas 4 paredes, Cristo volta para governar a minha vida. Cristo volta para governar a sua vida. Gaste o tempo que te resta nele. Priorize aquilo que é eterno. Tudo podia ter acabado para mim. Eu ia feliz, não tem problema, não tinha dúvida. De verdade. Eu fiz todo um roteiro para minha esposa antes de me internar. Tudo pode acabar para você também, querido. O que me fez ter uma convicção de que eu voltava é a quantidade de propósitos que Deus ainda tem em mim. Quantos propósitos Deus ainda tem em você, não cumpridos? Quanto você tem caminhado nisso? Os prazeres desse mundo, eles não mais me dominam, querido. Você está ouvindo um gordo falar que está 10, 14 dias sem comer, sem lá quanto, já perdi a conta. Não tem mais valor sobre mim. Amém? Nada mais importa. Hoje pela manhã eu estava meditando, eu comecei a meditar lá. A minha mulher não sabia se eu estava com dor, se eu ia... O que estava acontecendo? Eu comecei a me quebrantar na presença do Senhor. Eu falei, obrigado, Jesus. Mais um dia. Obrigado, Senhor. Uma coisa eu peço, Senhor. Eu fiz essa mesma oração de manhã. E eu a buscarei. Me deixa habitar na sua presença todos os dias. Até que o Senhor venha.
Me deixa habitar na sua presença, Senhor. Me deixa habitar na sua presença. Eu não quero mais viver de um tempo de visitação no Senhor. Eu não quero mais um arrepio. Eu não quero mais um tempo onde Deus usa um profeta para falar comigo. E tudo isso é muito bom. Eu não quero mais isso. Eu quero um tempo de continuidade com o Senhor, Pai. Eu quero gastar a minha vida para o Senhor. Até que nada mais importe. Até que o Senhor seja a minha única opção. Até que eu não tenha escolha. Me deixa, Senhor. Me deixa nesse lugar. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Sabe, quando eu comecei a orar isso, eu comecei a sentir uma paz, um cuidado. Eu comecei a sentir o Senhor passar a mão na minha nuca. E eu comecei ali me quebrantar pelo cuidado de Deus comigo. E se eu posso impartir algo com você, querido, eu não vim aqui para te dar um sermão. De verdade, eu não vim aqui para ser o chato que vai te dizer as coisas que você precisa mudar. Eu vim aqui impartir um cuidado de Deus com você. Você sabe os lugares que você precisa ser acessado. Você sabe as coisas que você tem passado. Você sabe as coisas que você precisa renunciar. Eu não quero ser o cara chato. Eu quero ser o pregador legal. Eu não consigo sentar num banquinho, colocar uma música triste e ficar ali. Eu só consigo compartilhar aquilo que eu tenho. E aquilo que o Senhor tem feito em mim. No dia que eu me internei, eu pedi ao Senhor para estar aqui hoje. Eu falei, Senhor, eu sei que para o homem é loucura. Mas o Senhor pode me dar uma recuperação que vai surpreender todo mundo. Eu posso estar lá com os meus irmãos no domingo que vem. Me dá esse privilégio, eu estou com saudade, Jesus. Eu estou aqui hoje. Eu sou um mimado mesmo. Ontem eu vi a minha avó, a pessoa que me introduziu no Evangelho, que me ganhou para Cristo. E a oração dela na velhice está sendo, eu quero me encontrar contigo, Senhor. Ela falou, filho, eu não sei porque ele não me levou ainda. Eu falei, calma, vó, ele está chegando. A carne dela não responde mais as coisas que ela quer. Ela já não tá mais, ela não tem mais paciência para esse mundo. Ela já está cheia de tanta coisa que a gente tem vivido. Mas o espírito dela está clamando pelo Senhor, por estar com Ele. E às vezes a gente se pega discutindo, querido, se pode, não pode, se é pecado, não é pecado. Se um casamento, 2 casamentos, está tudo aqui já, ó. Para de querer inventar a roda. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele governar você. Você vai se surpreender. Entrega tudo. Deus não quer um pedaço de você. Deus não quer 10% de você. O dinheiro você pode dar lá o dízimo, 10%. Mas a sua vida Ele quer inteira, querido. Ele quer inteira. Ele quer você por inteiro. É Ele que está te chamando. Das presenças de Deus. Tem uma presença tão densa de Deus nesse lugar, querido. Tem uma unção tão
tão densa nesse lugar. Eu posso ver as coisas aqui sendo organizadas por Ele. Eu estou vendo caixas sendo movidas de lugar. O Senhor está trazendo uma arrumação nas nossas vidas. Pessoas aqui estão sendo curadas de doenças, de enfermidades que estavam acometendo por anos. Eu vejo uma coluna vertebral sendo alinhada. Toda torta, toda desalinhada sendo alinhada. Deus está trazendo presentes para nós nesse lugar, nessa manhã. Mas nada disso substitui estar com Ele. Tudo isso vai ser um reflexo da nossa vida de devoção com Ele. Da nossa vida de entrega ao Senhor. Ah, Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Eu preciso do Senhor. Toma-me por inteiro nessa manhã, Pai. Que não restem fragmentos fora da Tua presença. Que não existam espaços que não estejam preenchidos pelo Senhor dentro de mim, Pai. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor. Ordena tudo em mim, Senhor. Eu me rendo diante do Senhor nessa manhã. Eu quero ter um encontro marcante com o Senhor nessa manhã, Pai. Muda, Senhor, a minha caminhada, muda o meu andar, assim como o Senhor mudou o andar de Jacó, Pai. Muda os meus passos nessa manhã. Ah, Deus. Ah, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. O Teu querer, a Tua vontade. Venha sobre nós, Senhor, esse lugar de cumprimento do Teu propósito, Senhor. De estabelecimento das Tuas verdades sobre nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor. Que os nossos olhos estejam vendo aquilo que o Senhor está vendo nessa manhã, nesse lugar, Pai. Troca os nossos sentidos carnais por sentidos espirituais. Que sejamos nós a voz do que clama no deserto, anunciando a volta do Messias, anunciando que o Senhor vem, saltando sobre os montes, o cavaleiro do cavalo branco, com uma espada afiada, com linho, vestido com linho, Rei dos reis, Rei de reis. O Senhor é o Rei de reis, Pai. Senhor de senhores. Embaixo de Ti, embaixo do Senhor, estão subjugadas todas as nações da terra. E o Teu senhorio é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Transforma, Senhor, as nossas vidas essa manhã. Que os pecados que nos aprisionavam até esse momento, coloque a sua vida diante do Senhor agora, querido. Se prostre em arrependimento ao Senhor agora. Saia do teu lugar se você se sentir mais à vontade. Vá, procure um canto, mas fale com o Senhor. Se prostre diante do Senhor agora. Deposite diante dEle tudo aquilo que te aprisionava. Todos os lugares que você estava impedindo o Senhor de acessar. Todas as coisas que estavam ocultas aos olhos de homens, mas não estavam ocultas nem aos seus olhos, nem aos olhos do Senhor. Porque nós não podemos esconder do Senhor nem no mais profundo abismo. Pegue agora todas essas coisas e coloque diante do Senhor. E seja livre, querido.
A vontade do Senhor nessa manhã é te tornar um homem e uma mulher livre. Seja liberto, seja livre. Foi pelo preço de sangue derramado na cruz do Calvário que Cristo te libertou. Seja livre da condenação, seja livre da culpa, livre do ódio, livre do pecado. Não, querido, essas coisas não vão te aprisionar mais. Seja liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua mente não vai mais tomar a forma desse padrão mundano. Não, 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 não. Aquilo que está normalizado lá fora não vai estar mais normalizado dentro de você. E você vai viver uma ativação dos céus, um fluir dos céus, uma libertação dos céus nessa manhã. Vem, Senhor, venha como um vento impetuoso, varra sobre os 4 cantos deste lugar, sobre aqueles que nos acompanham na internet, Pai. Haja uma libertação, haja uma liberação dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz tudo novo de novo, Pai. Faz tudo novo de novo, Senhor. Faz tudo novo de novo. Faz tudo novo de novo. Faz tudo novo de novo. Renova a vida dos teus filhos aqui nessa manhã. Renova o ânimo. Renova, Senhor, as forças. Mas os que esperam no Senhor são como asas, como águias que voam e não se cansam, que correm e não se cansam. Voarão, voarão, diz o Senhor. Não mais rastejarão, não mais rastejarão, não mais comerão pó, mas voarão, com asas do Espírito voarão, diz o Senhor.